Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, investidores do meu canal. Como estão? Espero que estejam bem. Depois de um fim de semana, chega a nossa segunda-feira com o melhor de amanhã. Então, bora lá fazer a chamada. Muito bem, já estão cá todos? Sentadinhos? Passaram 10 dias desde que nós começamos com o nosso podcast. Eu fiz uma pequena publicação com a planilha que eu faço diariamente, com os nossos resultados, e até à data nós lançámos em 10 dias 80 tipos, tivemos 41 greens, 37 reds, 2 meio reds, 1 meio green, 3 voids. Uma odd média de 1.89, com um ROI de 5.47, com um profit de mais 2.07 unidades de lucro e um win rate de 52.50%. Tem também, tanto no YouTube como, tanto no Instagram como no canal do Blessed, tem lá os gráficos, tem lá tudo para poderem ver. E é assim, fará se fosse como muitos dizem. Passemos à frente. Que as vozes de burro não chegam ao céu. Vamos então para os nossos palpites que temos aqui para amanhã, para o nosso melhor da manhã. Vou começar com Arábia Saudita, Primeira Liga. Temos o jogo entre o Al-Qab e o Picha. Aqui eu vou no handicap menos 0.25 para a equipa da casa, o Al-Qab, com uma odd 2.03. A nível classificativo, nós temos um Bicha que está em 18º, está na zona de despromoção, e temos o Al-Qab em 8º. Se nós formos ver aqui a forma das equipas em casa, nós temos o Al-Qab nos 3 jogos que fez, tem 4 golos marcados, 3 golos sofridos, e o Bicha fora, em 3 jogos que fez, não marcou nenhum golo e sofreu 3 golos. Eu vou para o lado do Al-Qab. Acho que temos aqui valor. Para mim, temos valor, com uma odd 2.03, um handicap menos 0.25. Depois vamos até a Arménia, onde temos o jogo entre o Sevan contra o Urartu. Bem, aqui eu vou dar-vos 2 hipóteses. Já sabem que quando são 2 hipóteses é 0.25 de unidade, dividimos a nossa stake. Temos o Sevan, que está em 4º lugar, com 16 pontos, e o Urartu está em 6º lugar com 13 pontos. O Urartu tem menos um jogo que o Sevan. Eu vou para a possibilidade do Sevan ganhar este jogo. Em casa, o Sevan nos últimos 5 jogos marcou 10 golos, sofreu 2. E o Urartu fora, nos últimos 4 jogos, marcou 7 golos, sofreu 4. Logo, eu tenho aqui 2 hipóteses. Handicap 0, com uma odd 2.05 para o Sevan, o draw no bet, ou empate de volve, e o ambas marcam com uma odd de 1.90. Foram as 2 entradas que eu fiz neste jogo. Sim, eu faço estas entradas. Não estou só a dizer, eu faço na minha banca. Série B do Brasil. Vamos ter o jogo entre o CRB e o Curitiba. Aqui também eu vejo e espero que seja um jogo para ambas as equipas marcarem. O Curitiba está em primeiro lugar com 57 pontos. É um forte candidato a passar para a Série A, para o Brasileirão. O CRB está à espreita de também poder passar para o Brasileirão. Tem 50 pontos. E se conseguir vencer, se conseguir pontuar, vai chegar ao Goiás nesta luta.
o Coritiba não pode perder porque tem o Botafogo logo coladinho com menos 2 pontos. Por isso, Mastuíno alto, como é que é? Isso mesmo, ambas marcam. Ambas marcam, está com uma odd de 2.10. Eu vou lá, aliás, já fiz essa entrada. CRB e Coritiba, ambas marcam com uma odd de 2.10, para mim tem valor e foi a entrada que eu fiz. Depois fui também dar um passeizinho até ao Chile, primeira divisão do Chile, o jogo do Cobressal contra o O'Higgins. Aqui eu espero o Cobressal que vença, é a equipa que está melhor no campeonato, olhando para o O'Higgins, tem possibilidade de vencer este jogo. Eu vou num back puro para o Cobressal com uma odd de 1.70. Depois temos La Liga, o Espanhol contra o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao é uma equipa muito chata. A nível classificativo, nós temos as duas equipas com 3 pontos de diferença. É verdade que o Atlético de Bilbao tem menos um jogo que o Espanhol e está acima, está com 16 pontos. Mas o Atlético de Bilbao espreita as competições europeias. O Espanhol tem que pontuar para também não perder esta hipótese de ainda sonhar com as competições europeias. Por isso, eu vou aqui no ambas marcam, com base em quê? Em casa, o Espanhol, nos últimos 5 jogos, marcou 6 gols, sofreu 3. O Atlético de Bilbao, fora, nos últimos 4 jogos, marcou 2 e sofreu 1. E vocês me vão dizer assim, que raio de média é essa que tu estás a ver que a gente não vê? Eu compreendo. Eu simplesmente tenho um must-win mais alto para as duas equipas, tirando que os jogos em que estas duas equipas se defrontaram foram jogos sempre muito duros entre elas. O último até calhou no empate a 1 golo. São jogos que são duros e eu acredito que pode não passar do empate este jogo, mas acredito mesmo que ambas as equipas vão marcar. A odd está a 2.16 e foi aí que eu fui neste jogo. Depois temos a França na Liga Nacional, o Avranches contra o Annecy. Acho que é assim que se diz. Se não for, olhem, azareques. Temos o Annecy em primeiro lugar, com 26 pontos, e o Avranches com 14 pontos em 11º. O Annecy fora tem sido muito forte, mesmo. Nos últimos 5 jogos, marcou 8 golos, sofreu 6. E o Avranches, em casa, nos últimos 5 jogos, marcou 4 golos, sofreu 11. Eu espero mesmo que o Annecy ganhe. Fui num back com uma odd de 1.98. Depois fui também dar um saltinho até à Indonésia. Fiz lá 2 jogos, que foi o jogo do PSS Semarang e contra o Persib. Aqui fui no ambas marcam, com uma odd de 1.91. Ambas as equipas marcam e sofrem bem. Estão uma em segundo, outra em terceiro lugar, com uma diferença de 2 pontos, em que as duas equipas, eu acredito que vão com um must-win muito alto, vão à procura do resultado. Por isso, ambas marcam, para mim, tem muito valor, acima de 1.90. Neste caso, eu apanhei 1.91. Para mim, a odd justa seria aí a 1.74, mais ou menos. Apanhei 1.91, está bom. Persija... Agora, outro jogo. O que é que foi que ela disse? Persija Jakarta contra o Persebaya. Assim é que é. Vou em ambas marcam também, com uma odd de 1.83. Foi aqui que eu encontrei valor, foi aqui que eu fui e acredito que
vamos ter um jogo aberto, com grandes possibilidades de golo. São equipas que têm médias muito altas de golo. Posso-vos dizer que o Persibaya tem, em 8 jogos, marcou 14 golos, sofreu 14. O Persija Jakarta, em 8 jogos, marcou 10 golos, sofreu 8. Toda a tendência para um jogo com ambas marcam, o modo de 1.83 tem valor. E agora eu vou largar aqui uma ganda bomba. Esta vai ser a bomba. Estão prontos? Este vai ser o tiro dos tiros. Campeonato de Portugal. Nós vamos ter um derby, aqui um derby do Algarve, entre o Loletano e o Olhanense. Duas equipas que marcam muito, sofrem muito. É um derby, é sempre um jogo muito vivido, com muitos cartões, com expulsões também, mas muitos golos. O Loletano está melhor, está a investir mais também no seu campeonato. É um jogo entre o segundo e o terceiro lugar. Eu tenho uma aposta, que foi a que eu fiz, que não é muito habitual eu fazer estas apostas, só que eu encontrei um valor louco aqui, ok? O jogo é entre o Loletano e o Olhanense. A entrada que eu fiz foi Loletano para vencer e ambas as equipas a marcarem. A odd está a 4.50. Achei só louco isto. Para mim tem muito valor. Eu sei que vocês não vão conseguir carregar com grande valor. Na BetandYou, a aposta máxima que dá para fazer de liquidez é 10 euros. Foi o que eu fiz. Mas também considerem uma aposta recreativa. Acredito que muitos de vocês não apostam 10 euros, não devem ter essa a stake. Se for, é 10 euros, é meia unidade. 10 euros é meia unidade. Quer dizer que vocês têm uma banca de 1000 euros. Ok? Porque dividindo por 50 é fácil de fazer as contas. Loletano para vencer e ambas as equipas a marcarem. E pronto, está feito o nosso Melhor da Manhã. Espero que tenham gostado e que estejam a seguir as tips, porque se tiverem, estão no lucro, assim como eu. Abreijos, fiquem bem e até amanhã. Tchau!